Boa tarde. Esta segunda-feira é o primeiro dia útil após o reajuste da passagem de ônibus aqui na capital. O aumento de 10% que gerou polêmica resultou no fim da isenção fiscal concedida pelo governo aos empresários e no pedido de uma justificativa no prazo de 15 dias para o Ministério Público de Contas do Estado. Desde o último sábado é cobrado o novo valor da tarifa de ônibus em Manaus, R$ 3,30 para a passagem integral. O aumento é de 10%. Fazendo as contas, os usuários que precisam pegar o coletivo ao menos 2 vezes por dia, de segunda a sexta, terão que pagar R$ 13,20 a mais por mês, ao compararmos com o valor anterior de R$ 3,00. O reajuste fez o Ministério Público de Contas do Estado dar um prazo de 15 dias para a Prefeitura apresentar dados que justifiquem a nova tarifa do sistema de transporte público em Manaus. O MPC pede ainda informações sobre as tratativas com os empresários em relação às demandas trabalhistas dos rodoviários e melhorias no serviço prestado à população. Após o governo do estado suspender a isenção de ICMS e IPVA para as empresas do sistema, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, diz que o valor da passagem de ônibus pode ser recalculado. A questão da isenção fiscal não se confunde com subsídio. Isenção fiscal é essa renúncia fiscal com relação ao ICMS e ao IPVA, que é uma competência do Estado e que vinha sendo mantida até agora para manter a tarifa módica, ou seja, para manter o preço da tarifa menor possível. O ICMS incide sobre o diesel na refinaria. A nossa nota fiscal vinha sem a incidência do ICMS e, se passar a vir com a incidência do ICMS, nós encaminharemos isso à SMTU para recálculo do valor da tarifa. O governador José Melo rebate, dizendo que não faz sentido o Estado manter os incentivos milionários de ICMS e IPVA diante do aumento da tarifa. E com esses recursos, eu posso, por exemplo, transformar o Hospital do Câncer no melhor hospital do norte e do nordeste do nosso país. Com esses recursos, eu posso construir mais 5 escolas de tempo integral. Com esses recursos, eu posso dotar os meus hospitais de medicamento de alto custo para que não falte mais medicamentos em qualquer uma das nossas unidades de saúde. Portanto, é uma opção que eu tive que tomar em função da quebra do compromisso. Em junho do ano passado, a Justiça vetou o reajuste que faria a tarifa custar R$ 3,54 e manteve o valor em R$ 3,00 que era praticado até então. O novo reajuste não altera o valor da meia passagem estudantil, que permanece em R$ 1,50. Em julho de 2012, o Band Cidade apresentou uma reportagem com denúncias de mulheres que haviam sido mutiladas por um médico que se dizia cirurgião plástico. No decorrer dos anos, outras denúncias chegaram ao conhecimento do Conselho Federal de Medicina e neste fim de semana, o médico boliviano Carlos Jorge Cury Mancilha teve o registro cassado. A decisão não cabe mais recursos. Ela carrega as cicatrizes até hoje. As sequelas estão por quase todo o corpo. São marcas de um pesadelo que esta empresária convive há 6 anos. Emília Alencar é uma das pacientes que tiveram o corpo mutilado durante uma abdominoplastia, procedimento cirúrgico feito pelo médico Jorge Cury em 2011. O erro médico durante a cirurgia causou infecções graves e quase a levou a óbito. Até hoje ela vive com a saúde debilitada. Eu até hoje luto pela minha saúde, estou com o meu corpo ainda infeccionado, a área onde foi feita a abdominoplastia. Eu não sou mais a mesma pessoa. Sofrimento compartilhado com mais pacientes que, assim como Emília Alencar, foram vítimas de erros cometidos pelo médico. Pelo menos 28 mulheres também foram mutiladas por Jorge Cury. Isso não atingiu somente o físico, atingiu também o psicológico, a autoestima, o psiquiátrico, financeiro e o pior de todos ainda, destruição de lares. A maioria delas, os maridos abandonaram.
As acusações de má conduta no exercício da profissão contra o médico Jorge Cury são tantas que só no Conselho Regional de Medicina do Amazonas o médico responde a 20 processos administrativos. 2 desses processos já foram julgados e nos 2 o médico Jorge Cury foi condenado e teve o registro profissional cassado pelo colegiado. Mas o médico recorreu para o Conselho Federal de Medicina e até hoje exercia legalmente a profissão. Mas, por unanimidade, o Conselho Federal de Medicina cassou definitivamente o registro profissional do médico Carlos Jorge Cury, que agora não tem mais autorização para atuar como médico dentro do território brasileiro. Em comunicado a todo o Estado e a nação também, de que aquela pessoa deixou de ser médico, perdeu o certificado de médico, né, e não pode mais exercer a profissão, não pode, por enquanto, por exemplo, continuar fazendo as cirurgias que ele vinha fazendo. Além de passar por julgamentos dentro do Conselho de Medicina, Jorge Cury também responde a pelo menos 14 processos criminais e cíveis na Justiça do Amazonas. Nós queremos justiça. Quero o Carlos Cury preso, pagando pelo seu crime, porque isso é crime. Na manhã de hoje, o governador do estado, José Mello, anunciou a realização de concurso público para as polícias militar e civil e para o Corpo de Bombeiros. Foi durante a aula inaugural da primeira turma dos cursos de formação de cabos e sargentos da Polícia Militar do Amazonas, em um auditório lotado de policiais, que o governador José Mello anunciou a realização de concursos públicos para a PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros ainda este ano. Neste anúncio não foram dados detalhes em relação à data para lançamento dos editais e número de vagas previstas nos certames, mas o governador explicou que elas deverão ser destinadas para as patentes mais baixas, para garantir as promoções dos membros mais antigos da corporação. Os 3 comandos estão aí analisando para me dar a quantidade de vagas, exatamente para a gente repor os quadros daqueles que foram já para a reserva, enfim. José Mello garantiu ainda promoções com datas retroativas e quitação do reescalonamento de perdas salariais. Ainda de acordo com ele, a partir do próximo ano, os próprios militares poderão comprar suas fardas com o dinheiro que será depositado direto em suas contas. Na ocasião, o governador também citou investimentos previstos para o sistema prisional com o apoio do governo federal. O presidente determinou recursos para a gente construir uma penitenciária em Parintins, uma penitenciária em Manacapuru, para você regionalizar melhor, e também determinou que viesse o resto dos recursos para a gente começar a obra da penitenciária de Tefé e concluir a obra de Maués. E até abril nós iremos concluir a nossa penitenciária, que vai servir para que a gente possa trabalhar melhor o semiaberto. E nós vamos iniciar, se Deus quiser, agora final de fevereiro, a construção de uma penitenciária agrícola aí com recurso do Estado para 3.600 presos. No último sábado, um motorista do transporte coletivo recebeu um tiro de raspão na cabeça depois de cruzar o caminho de 2 suspeitos de realizar uma série de assaltos na Zona Norte. Um dos acusados foi preso e o outro, que é menor, foi apreendido. Nessas imagens gravadas de celular, é possível ver o momento que o motorista começa a receber os primeiros atendimentos dos socorristas do SAMU. Carlos César Correia, de 43 anos, está internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O quadro dele é estável e não corre risco de morte. Ele levou um tiro de raspão na cabeça depois que 2 bandidos em fuga tentaram entrar no ônibus da linha 418, que era conduzido por Carlos. Jonas Alves Chaves foi preso e um menor foi apreendido. Uma fonte de renda que vem se disseminando na capital é o mercado dos brechóis. A margem de lucro, dependendo de cada peça, pode chegar a 50%. Uma forma de movimentar a economia e desenvolver a sustentabilidade. O segmento vem dando tão certo que até as instituições de caridade conseguem angariar fundos para ajudar nas despesas. Artigos de decoração e até vestido de noiva. Os preços são para todos os bolsos. Atrativos para quem quer uma peça nova e não quer desembolsar tanto. Uma demanda que só cresce na capital. Quem compra a maioria das roupas em brechóis, aprova. Para mim ter mais, ganhar mais tempo, não estar perdendo tempo por aí garimpando, eu venho aqui no brechó, encontro preços acessíveis, peças mais em contas.
Então, eu sempre estou aqui, entendeu? Fazendo compras e procurando a melhor forma possível para mim achar um preço bem em conta, bem acessível. Quem trabalha no segmento se arrisca a dizer que a concorrência ainda é pequena e o mercado não apresenta riscos. O investimento depende do tamanho da loja. Este brechó, por exemplo, fez o único investimento de R$50 mil 3 anos atrás e hoje recebe mercadorias todos os dias. Começou com uma brincadeira que acabou virando uma empresa. Com uma cartela de 300 fornecedores, trabalho por aqui não falta. A gente trabalha com uma cartela de 300 fornecedores, a gente recebe as peças, analisa, seleciona, coloca para vender. Vendemos 50% do fornecedor, 50% do brechó. Para esta empreendedora do ramo, a crise no mercado impulsionou o setor. A procura também é atribuída a uma mudança cultural dos consumidores. As redes sociais também ajudam. É através do perfil dela que a maioria das vendas acontece. Para a empreendedora, o sucesso se deve ao tempo e paciência dedicados. O investimento de Denise foi quase zero, já que as peças são vendidas por consignação e não foi preciso dinheiro para montar o estoque. A gente bota um valor consignado e se faz um consignado, ela coloca um valor em cima. Aí, em média, por mês, ele dá em torno de, a nossa renda dá em torno de R$1.000, né? Fazendo só o brechó. E eu vi uma oportunidade de crescimento, até porque para reciclar a roupa, né? A gente guarda tanta roupa em casa e a gente fica às vezes sem saber como é que a gente vai fazer com toda a roupa, acaba doando, ou a gente faz doação também de roupas, mas a gente também vende, né? Porque a gente viu que dá um lucro, né? E a gente recicla, com mais a gente vende, mais a gente compra. O hábito de consumir artigos seminovos aliado à cultura do desapego também tem ajudado inúmeras crianças. A iniciativa é fonte de renda para os menores de idade que moram aqui. Toda primeira sexta-feira do mês é realizado um bazar no estilo brechó. As doações chegam através de parceiros e toda a renda é destinada a pagar as contas da casa. A ideia surgiu depois que as contribuições caíram e para driblar a crise, essa foi a única alternativa. Com 25 crianças morando na casa, o dinheiro arrecadado é bem-vindo. A verba do bazar é super importante para o dia a dia da casa, porque a gente consegue comprar fruta, consegue comprar verdura, consegue abastecer o carro, consegue comprar remédio, coisas que você precisa ter dinheiro todo dia. E agora à tarde, o governo do Amazonas confirmou a exoneração a pedido do secretário da Suzam, Pedro Elias. Pedro Elias é médico cardiologista e estava à frente da pasta desde julho de 2015. Até o fechamento desta edição, o governo do estado não informou o nome que deve substituir Pedro Elias à frente da Suzam. E apesar de ter coleta de lixo diariamente, alguns pontos aqui da cidade se tornaram pontos de acúmulo de lixo, as chamadas lixeiras viciadas. Nossa equipe flagrou hoje a falta de consciência de moradores do bairro do Coroado, que insistem em jogar lixo no meio da rua. Resto de comida, entulho e até poltronas estão jogados no meio da faixa nesta avenida movimentada no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Em toda a extensão da avenida Beira-Mar é visível o acúmulo de lixo. Os resíduos causam mau cheiro e incomodam os moradores. Quem utiliza a faixa de pedestre também tem problemas. De dia, esse lixaral. De noite é a mesma coisa, ninguém tem horário para caminhar aqui, né? As lixeiras viciadas, segundo alguns moradores, são causadas por outros moradores que residem em ruas pequenas onde não passa o carro de coleta. Mas a Secretaria de Limpeza Pública afirma que combate a prática constantemente. Aquele lixo, ele vai para uma lixeira viciada e a Secretaria também está trabalhando, fazendo a retirada de todo esse resíduo porta a porta, dando o apoio na coleta daquelas pessoas que não têm acesso. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva.
As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Lábrea, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. A mesma previsão para o município de Parintins, onde as temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Neste sábado e domingo, cerca de 100 atletas participaram do torneio início de tênis de mesa. A competição, que abre o calendário da federação, foi realizada na Arena Amadeu Teixeira. Cerca de 80 atletas, divididos em 8 categorias, participaram do torneio início de tênis de mesa em Manaus, realizado neste fim de semana na Arena Amadeu Teixeira. O evento dá o pontapé inicial para as competições em 2017 e visa preparar os jogadores para o campeonato amazonense. Já tem o calendário pronto já. São 4 etapas durante o ano. A primeira etapa será dia 18 e 19 de fevereiro. As inscrições já estão abertas. Basta procurar os representantes dos clubes. Aqui os atletas paraolímpicos que têm algum tipo de deficiência disputam com outros da modalidade olímpica, se preparando para as futuras competições do esporte. Gaultier, de 38 anos e que pratica o tênis de mesa há 20, já tem uma lista delas na cabeça. Copa Brasil Brasília, Copa Brasil Manaus, Copa Brasil Maringá, Campeonato Brasileiro em Toledo e o Pan-Americano, que vai ser em São Paulo. E se Deus quiser, o foco é alcançar a seleção brasileira novamente. O para-atleta, que tem esperança de disputar os Jogos de Tóquio 2020, fala sobre o que tanto lhe motiva. A família me ajudou, o tênis de mesa só contribuiu. Hoje, graças a Deus, eu vivo em função do tênis de mesa. Sou professor, sou atleta, sou técnico. E graças ao tênis de mesa eu consigo buscar motivos para mim continuar lutando. Vivaldo foi o vencedor da categoria sênior do torneio e ensina tudo o que sabe para crianças. Eu acho que jogar é mais fácil do que treinar os pequenos, porque quando você vence ou você perde, na realidade é um resultado individual. Agora, os menores dá trabalho, porque tem toda uma questão psicológica, ritmo de treino, organização. E agora o esporte. Nesse domingo teve bola rolando pela Série B do Campeonato Amazonense e pela Copa Verde. O Nacional foi lá no Acre enfrentar a equipe do Galvez e ficou no empate em 1-1. Esse foi o primeiro jogo da fase preliminar da Copa Verde e o segundo confronto está marcado para o dia 18 de fevereiro no estádio Gilbertão, em Manacapuru. Para passar de fase, o Leão agora precisa de uma vitória simples ou de um empate sem gols. Quem avançar vai encarar o Paysandu na próxima fase. Os resultados do Amazonão da Série B foi Holanda 4, CDC Manicoré 0, jogo no estádio Carlos Amite, e Penarol 2, Tarumã também 2, lá em Itacoatiara. Apenas essas 4 equipes disputam o campeonato da Série B do Amazonense. Campeão e vice ganham o direito de disputar a primeira divisão do campeonato amazonense já a partir de março deste ano. E agora à tarde, o Iranduba da Amazônia apresentou o elenco feminino que vai disputar as competições da temporada 2017. Simpatia, estilo e muita bola no pé. As meninas do Iranduba da Amazônia já contam as horas para fazer bonita em campo. A diretoria do Iranduba da Amazônia apresentou na tarde desta segunda-feira os 33 nomes que devem compor o plantel do Hulk. Eles anunciaram o campeonato brasileiro muito forte esse ano, uma forma diferente de disputa. Teremos vários jogos aqui, então estaremos utilizando a colina e a arena, dependendo do jogo, dependendo do público, e entrando com toda a parte logística sem custo nenhum para Iranduba. Elisa Lopes foi 3 vezes artilheira, diz que vai continuar contribuindo com o ataque do time. Minha expectativa é melhorar cada vez mais para poder ser artilheira de novo. Sei que vou trabalhar duro para alcançar meu objetivo. Thaís Regina, uma das novatas, jogou na categoria sub-17 e agora é a zagueira do Verdão e se diz confiante. A expectativa melhor possível de fazer uma bela atuação, ganhar títulos como brasileiro escolar, o brasileiro de campo, adulto, tem também competições de futsal. E como é que você avalia o futebol amazonense? Um dos melhores.
A missão de manter os resultados conquistados em 2016 continua a mesma. O trabalho já foi iniciado, né? A gente, nesse retorno das férias, a gente procurou não entrar logo na pré-época pura, né? No trabalho físico puro. A gente deu uma readaptação para as jogadoras, mais um trabalho com bola, né? Para sentir também como elas estariam chegando no retorno das férias, e elas deram uma resposta positiva. Além do torneio nacional e do Barezão, o time também vai disputar a Taça Brasil de futsal nas categorias sub-20 e adulto, além dos estaduais de futsal. Com o Hulk no peito, sorriso no rosto e talento nos pés, essas meninas do Iranduba da Amazônia vão fazer bonito, mostrando a garra e o talento do futebol amazonense. As férias escolares estão na reta final e o que não vai faltar é diversão na última semana de descanso. Os pais têm aproveitado para levar os filhos aos espaços de lazer na cidade e garantir atividades bem animadas. Se o parque de diversões não é daqueles a céu aberto com roda gigante, assimilar dentro deste shopping da zona centro-sul de Manaus já está de bom tamanho. O passeio nos balões do espaço também é um dos principais atrativos. As crianças fazem questão de registrar o momento com o personagem oficial. É a magia do mundo Bita, com aventuras divertidas para a garotada. Eu tô aproveitando muito aqui. E é divertido ficar com a família. Os pais aproveitam para proporcionar muita diversão aos filhos nos últimos dias de férias escolares dos pequenos. Tem que aproveitar agora esse final de semana que já está terminando as férias da minha neta, da minha sobrinha. A rotina vai mudar, né? Que o que está em férias agora vai voltar às aulas. Trânsito, acordar mais cedo. Nesse outro centro de compras, as brincadeiras são alusivas ao Submarino Amarelo, musical infantil lançado em 1968, baseado em várias canções dos Beatles. As crianças podem brincar dentro da réplica do submarino que ficou eternizado pela música e no clipe, onde ele flutua entre nuvens de um arco-íris. Lá na minha escola eu também brinco um pouco. Só que não tem essa diversão toda. As piscinas de bolinhas também fazem sucesso entre a criançada. Adriano fez o gosto da filha, que pediu para ele trazer ela de novo no espaço de diversão do shopping. Inclusive eu trouxe ela semana passada, ela pediu para vir novamente aí. Estava aí fazendo o gosto dela nesses últimos dias de férias, né? Tem que aproveitar. Aqui nesse shopping, que também fica na zona norte da cidade, uma das atrações é o Espaço Circo, onde os pequenos podem se divertir até com tecidos acrobáticos. Os mais novos também não resistem aos embalos. Toda criança gosta de brincar, né? Gosta de gastar energia. Então eu trouxe meu filho para brincar aqui, porque ele adora brinquedinho, adora, como outro aqui, por exemplo. A Samile resolveu enfrentar o paredão de escalada. Eu tinha escalado, só que eu não tinha conseguido. 2 vezes eu não consegui, essa é a primeira vez que eu consegui. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/BandAmazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.